Todos nós, torcedores sofredores, sonhamos com a contratação de uma estrela. O problema é quando se mostra uma decepção profunda, um desperdício de dinheiro, um meme ambulante. E hoje você vai conhecer 7 contratações horrorosas feitas por times sul-americanos. Mas antes você vai apertar aquele botão com o indicador para cima, senão o seu time vai contratar uma coisa horrorosa. O clube que mais revelou jogadores maravilhosos no mundo também é um clube que ganha muita bufunfa com essa mina de ouro. Em 2012, quando vendeu sua última gigantesca pepita de ouro, estava nadando em dinheiro. E assim, em 2013, resolveu jogar alguns milhões no lixo. Por quê? Para substituir a criança Neymar, o clube fez a maior contratação da história entre times brasileiros. Pagaram 41 milhões de reais pelo Leandro Damião, sendo que o atacante era avaliado em 21 milhões. E pra piorar, pagar em euros. Você já vai entender porque foi uma péssima ideia gastar em euros. E piora, recebeu um empréstimo do fundo Doin Sports Investment Limited. Guarda essa informação também. No começo de 2013, o Damião foi apresentado em Santos, desfilou de bondinho, usou um bigode fake e prometeu um mundo aos torcedores santistas. Deixou a criança Gabigol no banco e foi desfilar o seu futebol. Mas em pouco tempo descobriram que o bigode deixou seu futebol em Porto Alegre. Aos poucos foi perdendo espaço e desperdiçando dinheiro. Até que ficou de saco cheio de esquentar banco e ao final de 2013 pediu para sair. Depois de uma temporada de 44 jogos, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro tinha anotado incríveis 11 gols. Depois partiu de grátis para o Betis da Espanha. Mas a sua história não acaba aqui. Para o Santos restou uma dívida gigantesca, já que o Damião não demorou para processar o clube pedindo seus direitos trabalhistas. E a empresa que financiou a compra também não perdeu tempo e exigiu o valor da compra com juros corrigidos em euros. O processo continua rolando e como a venda foi realizada em euros, o Santos tem que pagar sempre com o câmbio atual. E o clube já gastou com a pior transferência da sua história, mais de 400 milhões de reais. Os irmãos do Boca Juniors foram muito mais inteligentes em contratar sua futura decepção. Já em fim de carreira super mega maravilhosa, Daniele De Rossi tinha um último desejo: jogar pelo clube do seu ídolo. E depois de 616 partidas pela Roma, onde conquistou vários nadas, porque é a Roma, pelo menos foi campeão mundial pela Itália. Enfim, em 2019 foi ver como se porta uma torcida realmente apaixonada. Então, por míseros 500 mil euros, míseros comparado à gastança do Santos, o Dani desembarcou em Buenos Aires com um contrato de 6 meses, onde disputaria o Argentinão e a maior competição do mundo. O volante estreou super bem pelo Boca. Em seu primeiro jogo já marcou um gol de cabeça e sentiu a bamboneira vibrar. Mas foi só ilusão. Em 6 meses o italiano passou mais tempo conhecendo o departamento médico do clube do que o gramado da La Bombonera. Tanto que quase não conseguiu completar uma média de um jogo por mês, encerrando a sua passagem pelo futebol argentino com 7 jogos e 1 gol. E alguns meses depois anunciou sua aposentadoria dos gramados. Pelo menos não deu prejuízo, mas também não deve ter dado lucro. Agora vamos para o México, onde o Monterrey contratou um dos melhores futebolistas de todos os tempos, que é o maior jogador da história de Portugal. Rivalizava com o Pelé nos anos 60, sendo que eliminou o bicampeão mundial Brasil da Copa de 66. Começou a sua carreira em Moçambique atuando pelo Sport São Lourenço Mar. Disputou 42 partidas e anotou 72 gols. É o maior jogador e maior artilheiro da história do Benfica, onde disputou 440 jogos e anotou 473 gols. Ganhou tudo na Europa. No entanto, em 1975, com 30 anos, já era considerado um idoso no padrão Europa. E assim, primeiro foi viver o sonho americano em ganhar muito money, até que desembarcou no Monterrey do México. E lá, os mexicanos emocionados só faltaram entregar as chaves do país. O Pantera Negra chegou ganhando a camisa 10, a faixa de capitão e o contrato de 2 temporadas. No entanto, já estava mais idoso ainda com 33 anos. Vale lembrar que até os anos 90 os futebolistas se aposentavam super cedo, porque além de apanhar muito, não tinham toda a tecnologia para o tratamento e prevenção de lesões, tirando que tomavam uns anti-inflamatórios na veia e jogavam machucado mesmo. Então um jogador com 29 anos era igual a um jogador de 37, 38 hoje em dia. Sendo assim, o Eusébio não tinha mais corpo para aguentar a porradaria e passava mais tempo esquentando o banco. Em sua passagem decepcionante pelo Monterrey, disputou apenas 10 partidas e anotou 1 gol em uma temporada.
Acabou a brincadeira, na minha opinião, hein? Essa era a expectativa em cima do rei da América, Miguel Ángel Borja. O colombiano ganhou tudo pelo Atlético Nacional e foi artilheiro quase de todas as competições que disputou. E assim, ao final de 2016, os clubes latinos começaram a se gladiar para contratar essa máquina. E com 10 milhões de dólares em um contrato por 5 temporadas, o Palmeiras trouxe a criança de 24 anos para ganhar tudo em 2017. Pelo menos foi o que geral achou. E já no seu primeiro ano mostrou que seria uma decepção. No entanto, tinha desculpa da adaptação. E também o Ángel não tinha passado por clubes grandes antes. Por isso deve ter sentido a pressão de jogar num clube quase grande. Brincadeirinha, não me jurem de morte. Arregou. Sendo assim, em 2018 parecia que foi só uma fase de adaptação mesmo. Porque foi o artilheiro do clube com 20 gols e campeão brasileiro. No entanto, o problema foi os gols perdidos. Tinha lances que parecia que o atacante estava jogando de zagueiro. Eram uns absurdos. Chegava na frente do gol e metia uma bicuda pra fora. E na mesma proporção que virava meme, a torcida palmeirense pegava ranço. E não tem psicológico que aguente 50 mil pessoas chamando de burro. Uma pessoa já abala uma galera. Então não teve jeito. O Miguel foi perdendo a confiança no seu futebol. E o espaço no time do Felipão de 2019. Sendo substituído pela máquina Davinho. Assim, depois de 3 temporadas, 112 jogos e 36 gols, o Borja foi emprestado ao Júnior Barranquilla. E em 2022 vendido definitivamente para o clube colombiano por 3,5 milhões de dólares. E o Palmeiras amargou esse prejuízo. O engraçado é que o Barranquilla conseguiu lucrar vendendo o Borja por 6,5 milhões de dólares para o River Plate. Acabou a brincadeira, hermanitos. E a contratação fracassada mais aleatória possível foi quando o Botafogo contratou o Honda para manchar o currículo do japonês. O futebolista, que na época tinha 33 anos, ficou conhecido pela sua passagem no Milan e as suas gloriosas atuações na Copa do Mundo pelo Japão, onde nunca conseguia ganhar nada, o que super credenciava para jogar no Botafogo. E o glorioso convenceu com um belo planejamento, um plano de carreira irrecusável ou um super projeto secreto? Nada disso. A diretoria convocou a ajuda da sua torcida, que foi aos milhares na DM do Instagram do meio-campista convencer a jogar no futebol brasileiro. E a gente brasileiro é insuportavelmente chato quando quer alguma coisa. E assim, em janeiro de 2019, o Kayazuki Honda assinou um contrato até dezembro do mesmo ano. E foi de grátis. O japonês foi recebido maravilhosamente bem no Rio de Janeiro. E a expectativa era de um novo Sirdorf, uma liderança dentro e fora de campo. Mas o que conseguiram foi um futebolista que não gostava de participar dos treinos, sempre quieto em seu canto, uma pessoa fechada, alguns diziam até que meio mal. E se o Botafogo já não tinha projeto, tudo piorou com a Covid-19. Assim, o clube foi ficando cada vez mais sem dinheiro e rumo à liderança inversa do brasileiro. E nada que o Honda fazia, ou pelo menos tentava, ajudava alguma coisa. Então, no final de 2020, o Botafogo e o Kayazuki foram rebaixados para a Série B. E como o contrato havia se encerrado, o Honda não perdeu tempo e vazou. Em 2020, o Olímpia do Paraguai ficou mais iludido que o brasileiro em 2014, porque acharam que contratando o tonogolês Emmanuel Adebayor venceria a Libertadores de 2020. Achou errado, otário? O futebolista, que estava no auge dos seus 35 anos e desempregado, teve passagens memoráveis pelo Arsenal, não tão memoráveis pelo Real Madrid, e ajudou a fundar o novo milionário Manchester City. Para acabar jogando no Paraguaiozão, foi convencido pelo ex-companheiro time dos Enzos, e apesar de chegar gratuitamente, não trabalharia de grátis. Receberia 1,25 milhão de dólares por mês. Chegou ao Paraguai como chegam todas essas decepções, com uma maravilhosa recepção. Fez o número de sócios mais do que dobrar. Só esqueceu de jogar bola. Pelo novo clube, o Adebayor fez 2 jogos no Paraguaiozão, 2 pela Libertadores, e fechando a sua participação no time, o seu último lance pelo clube paraguai o credenciou para jogar no Flamengo de 2023, porque chegou na voadora em um jogo da Libertadores, literalmente na voadora. Uma dádiva dos ninjas. Então veio a pandemia. O Adebayor foi fazer quarentena com a sua família no Tonga, e lá ficou, não quis mais voltar de jeito nenhum. De acordo com o empresário do futebolista, a crise financeira da pandemia complicou o Olímpia na questão monetária, então não tinha mais dinheiro para pagar o Jack Chanego. O Olímpia, que buscava o título, não conseguiu nem se classificar para a Libertadores Série B. O atacante Emmanuel Adebayor encerrou sua passagem pelo futebol sul-americano com 4 partidas, 0 gols e 1 favor. E
pra fechar a lista, o mais óbvio de todos, o futebolista que foi jogar em seu time do coração, Luan Guilherme de Jesus Vieira. Brilhou com a camisa do Grêmio. Na verdade, brilhou foi pouco. A criança arrasou com a camisa tricolor. Um futebolista super decisivo, o Rei da América, colecionou golaços. No entanto, em 2018 foi gradativamente sumindo. Mesmo assim, a expectativa no Corinthians era que a criança fosse a estrela diva do time, resolver os problemas do Timão, que não eram poucos. Então, em 2020, por 22 milhões de reais, o Timão fechou com a sua futura pior contratação de todos os tempos, pagando um salário de 800 mil reais por mês por 4 anos de contrato. Começou iludindo geral, e foi só isso mesmo. Todos sabiam que a questão não era física. Parecia que a criança só ficou de saco cheio de correr atrás de uma bola. Não se dedicava mais aos treinos, despachou a dieta e começou a irritar gente que era melhor não ter irritado. E assim foi para o Santos fazer mais vários nada. Quando retornou ao Corinthians em 2023, tentaram até fazer uma rescisão amigável, já que mantê-lo no elenco custaria 7,2 milhões de reais. Óbvio que o Luan malandril se não quis, ele tinha o emprego do sonho, fingia que trabalhava e ganhava quase 1 milhão de reais. Até que a torcida o convenceu a sair. Então acertou a rescisão com o Corinthians e foi contratado pelo Grêmio, onde está recebendo um salário de 50 mil reais, jogando menos que no Timão e prestes a ficar desempregado. Se inscreve no canal. Tchau!